Olá, alunos da pós-graduação em Educação à Distância. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. A nossa disciplina Material Didático para a Educação à Distância. Eu sou a professora Rita Tavares de Mello. Eu coloquei o sumário para que a gente possa, vocês estarem situando a revisão da aula anterior, né? Nós trabalhamos no módulo 1, na unidade 1, nós trabalhamos a introdução à educação à distância e material didático. Então, foram pontuados vários itens que nós tratamos nessa primeira unidade. No bloco 2, que eu havia dito a vocês que essa disciplina terá 4 blocos. Esse é o segundo bloco, né? No bloco temático 2, nós vamos trabalhar os fundamentos do material didático para educação à distância. Iremos contemplar análise dos componentes essenciais do material didático, objetivo, conteúdo, metodologia, recursos e avaliação. Adaptação do material didático às necessidades dos alunos e aos objetivos educacionais. E critérios para seleção e organização de conteúdos em ambientes virtuais de aprendizagem. E depois haverá uma finalização desse bloco para que a gente possa prosseguir com o seguinte. Os fundamentos do material didático para educação à distância são a espinha dorsal do processo educacional online, delineando a qualidade e eficácia do aprendizado remoto. Ao analisar os componentes essenciais, como objetivos claros, conteúdo relevante, metodologias adequadas, recursos diversificados e avaliação contínua, os educadores garantem a adaptação necessária às necessidades dos alunos e aos objetivos educacionais. A seleção e organização criteriosa dos conteúdos em ambientes virtuais de aprendizagem ampliam a acessibilidade e maximizam o engajamento, fundamentando uma experiência de aprendizado significativa e eficiente. Então, em qualquer processo de ensino, seja ele presencial ou à distância, a seleção e organização criteriosa dos conteúdos por parte do professor vai ampliar tanto a acessibilidade e vai maximizar, né, o engajamento para que isso se torne uma experiência de aprendizado bem significativa. Fundamentos do material didático para educação à distância. E, para tanto, qual material didático utilizar? Então, aqui eu uso, né, dessa indagação, qual seria o material didático a ser utilizado? Então, nós temos diversos materiais, né? Nós temos material impresso, nós temos o LEARD, que é o fórum, o chat, a base de dados, o questionário, né? Vídeo, CD, DVD, videoconferência, TV, né? E essa produção de material didático para EAD, ela é elaborada exclusivamente pelo professor da disciplina. Então, todo o material é elaborado e utilizado para fins didáticos, né? Materiais que se apresentam em diferentes suportes e linguagem e que possuem, né, potencial educacional e que estejam voltados para o conhecimento, para novos conhecimentos dos alunos. Assim, podemos dizer, né, que na educação à distância, o material didático se constitui como material multimediático, né? Ele é várias formas
de que ele se apresenta. Análise dos componentes essenciais do material didático. Quais seriam? Quais seriam os componentes essenciais? Objetivos, conteúdo, metodologia, recursos e avaliação. Eu vou falar de cada um. Os componentes do processo de ensino que eu acabei de falar: objetivos, conteúdos, métodos, estratégias pedagógicas e meios. Então, componentes do processo de ensino. Quais seriam? Objetivo, conteúdos, métodos, estratégias pedagógicas e meios. Então, eu coloquei isso aqui porque eu me reporto, né, a um autor que é referência para nós na questão de material didático, que é o José Carlos Libânio, né? Então, para Libânio, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino no seu conjunto, isto é, a atividade do professor e dos alunos visando o desenvolvimento das capacidades cognitivas e as capacidades, todas as outras capacidades também. Então, o Libânio vai estar colocando para a gente que o processo de ensino, né, essa atividade entre professor e aluno, ele perpassa por todos esses componentes. Cada componente, ele é pensado, ele é gerado, ele é analisado para que ele aconteça da melhor forma, né, possível. Bom, eu vou falar dos objetivos primeiro. A análise dos objetivos no contexto do material didático é fundamental para o direcionamento e eficácia do processo educativo. É incontestável isso, né? Eu falei anteriormente. Então, os objetivos, eles são, assim, vamos dizer, prioritário em qualquer processo de ensino, né? Tem que ser analisado, tem que ser pensado, né? O professor tem que elaborar de forma que consiga atingir a aprendizagem dos seus alunos, né? Os objetivos, gente, representam as metas e resultados esperados do aprendizado, delineando o que os alunos devem ser capazes de fazer ou compreender após o uso do material. Então, daí a relevância, né, de se escolher objetivos claros, concisos, né, e objetivos que traçam, né, as metas, que traçam aquilo que eu espero, né, desse processo ensino-aprendizado e o que os alunos devem ser capazes de compreender e fazer com aquele material didático que eu escolhi, né? Os objetivos, eles são formulados de maneira clara, eu já havia falado, né? Específica e mensurável, proporcionando um guia para o planejamento, implementação e avaliação das atividades educacionais. Os objetivos podem ser divididos, né, em objetivos gerais e objetivos específicos. Os gerais são os que vão definir as metas de aprendizagem amplas e os específicos, eles vão detalhar as habilidades e conhecimentos que os alunos devem adquirir em cada etapa do processo de ensino-aprendizagem. Uma análise cuidadosa dos objetivos assegura que o material didático seja relevante, focado e alinhado com as necessidades e expectativas dos aprendizes, né? Contribuindo para um aprendizagem significativo e bem-sucedido. Retomo Libânio de novo, gente, porque Libânio vai afirmar que os objetivos, eles antecipam resultados e processos esperados do trabalho conjunto do professor e dos alunos, expressando
conhecimentos, habilidades e hábitos, né? Que são os conteúdos, a serem assimilados de acordo com as exigências metodológicas, que seria o nível de preparo prévio dos alunos, peculiaridades das matérias de ensino e características do processo de ensino e aprendizagem. O conteúdo. O componente essencial do conteúdo refere-se ao material informativo, conceitual e prático apresentado em um contexto educacional. Ele abrange, né, o conteúdo ele vai abranger informações, conceitos, teorias e aplicações relevantes ao tema ou assunto em estudo. O conteúdo ele deve ser estruturado de forma lógica e organizada, garantindo uma progressão coerente do conhecimento, tá? Então, esse conhecimento progressivamente vai ser adquirido pelo aluno. Além disso, deve ser claro, tá? Acessível e adaptado ao público-alvo, promovendo a compreensão e o engajamento dos alunos. Um conteúdo bem elaborado é essencial para proporcionar uma experiência de aprendizagem significativa e eficaz, tá? A metodologia, pessoal, os métodos de ensino, na didática a gente, né, algum de vocês com certeza já viram, né, na didática, os métodos de ensino, procedimentos de ensino. São as ações planejadas pelo professor, organização de atividades ou experiências de aprendizagem para levar o aluno a alcançar os objetivos esperados. São maneiras particulares de provocar a aprendizagem do aluno. São os procedimentos, as ações pedagógicas. Então, vocês viram que a gente começou pelos objetivos, posteriormente falamos do conteúdo, escolhido o conteúdo, e daí a gente vai escolher qual a melhor metodologia a ser trabalhada com aquele determinado conteúdo, né? Então, é maneira que o professor encontra para que de fato, né, aconteça, são procedimentos para que de fato aconteça a aprendizagem eficaz do aluno. Eu retomo, né, Freire, você sabe que eu gosto de Freire, né? Todas as minhas aulas eu coloco Freire, no método de conscientização de Paulo Freire, tá? A metodologia aplicada é um processo de tomada de consciência ingênua e a crítica para a consciência crítica e ativa, né? Mudança de crenças e atitudes, que implica experimentação das situações pedagógicas, das situações da pedagogia participativa. Então, Freire colocou como metodologia, né, qual seria a forma, o método de se trabalhar. Sair da consciência ingênua, porque o aluno ainda não conhece, né, aquele conteúdo e não tem criticidade nenhuma, pois ele não conhece, ele desconhece, para uma consciência crítica, né, uma consciência ativa, ou seja, a partir do momento que ele detém esse conhecimento, ele vai ter uma consciência mais crítica a respeito, né? Com isso, vão ocorrer várias mudanças de crença, mudanças de atitude, né? Mudança na forma de agir, né? Que implica experimentação das situações, tá? E é uma pedagogia participativa, né? O tempo inteiro, o que é defendido por Freire é essa relação dialógica entre professor e aluno. Na metodologia para o desenvolvimento de material didático destinados à educação à distância, é fundamental considerar alguns aspectos adicionais. Então, o que eu coloco aqui
quais seriam esses aspectos, né, na educação à distância? Adaptação para o ambiente virtual, né? Os materiais devem ser adaptados para serem entregues e consumidos de forma eficaz em plataforma online, levando em conta a interatividade e a acessibilidade, tá? Engajamento do aluno, utilize recursos multimídia como vídeo, áudio, animação, né, infográficos para manter o interesse e engajamento dos alunos em ambiente virtual. Então, quanto mais dinâmica, né, quanto mais dinâmica a aula for, quanto mais dinâmica for essa interação entre professor e aluno, melhor resultado serão alcançados. Interação e colaboração. Promova a interação entre os alunos e entre aluno e professor, através de fóruns de discussão. Nós temos fóruns, né, nas disciplinas, salas de chat, atividades colaborativas e trabalho em grupos, que a gente também prioriza, né? A gente dá trabalho em grupos. Autodireção e autonomia. Ofereça materiais que permitam aos alunos conduzir seu próprio processo de aprendizagem, proporcionando autonomia e responsabilidade sobre seu progresso, tá? Então, o professor ele vai oferecer material para que é o aluno que vai conduzir o seu processo, né, gente? Por mais que ele tenha um incentivo, por mais que ele tenha o professor trabalhando, por mais que ele tenha o tutor acompanhando, mas a responsabilidade maior pelo seu progresso é do aluno, né? Bom, feedback imediato, tá? Implemente sistemas de feedback que permitam aos alunos receber avaliações e orientações instantâneas sobre seu desempenho e progresso. Flexibilidade e acessibilidade, né? Torne os materiais acessíveis a uma variedade de dispositivos e formatos, garantindo que os alunos possam acessá-los em diferentes horários e locais, de acordo com sua conveniência. Quando eu coloco lá que é responsabilidade do aluno, então, assim, é o aluno que vai acessar na melhor hora, né? No melhor horário que ele tem, né? Ele que vai ter essa organização para que possa estar acessando o material e estar fazendo a leitura, fazendo as atividades. Sincronização com metodologias ativas. Adote metodologias ativas de aprendizagem que incentive a participação ativa dos alunos e a aplicação prática dos conceitos aprendidos, tá? E avaliação contínua. Isso é fundamental, seja em EAD, seja no presencial, né? É um item assim básico, essencial. Implemente sistema de avaliação contínua, continuamente está avaliando, que permitam acompanhar o progresso dos alunos ao longo do curso e ajustar o ensino conforme necessário. Então, o professor, ele dominando essa avaliação, ele tendo controle, né, como que está indo o desempenho dos seus alunos, ele pode, né, como é flexível, ele pode estar mudando ali alguma metodologia, né, usando algum outro recurso para que o aluno consiga aprender de forma mais eficaz. Recursos no contexto dos fundamentos do material didático para EAD, refere-se a todos os materiais, tá, gente? Ferramentas e tecnologias utilizadas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem em ambientes virtuais. Esses recursos, eles são essenciais para enriquecer o conteúdo, engajar os alunos e promover a interatividade, tá? Eles podem incluir uma variedade de elementos, como textos, vídeos, áudios, animações, fórum de discussão, salas de bate-papo, jogos educacionais, simuladores, entre várias. Tem assim uma extensa, né, uma extensa
material, né, de recursos que se pode trabalhar em sala de aula. A escolha e a utilização adequada desses recursos são fundamentais para criar uma experiência de aprendizagem eficaz e envolvente no ensino à distância, tá? Além disso, pessoal, os recursos, eles devem ser selecionados, levando em consideração os objetivos de aprendizagem, veja bem como é tudo interligado, levando em consideração o conteúdo a ser ensinado, a metodologia pedagógica adotada e o perfil dos alunos, tá? A avaliação constante dos recursos também é importante. Por quê? Para garantir sua eficácia e relevância no processo de ensino e aprendizagem. Então, todos os componentes são importantes e todos os componentes eles estão interligados, né, um com o outro. Então, o planejamento ele é um todo, né, com todos esses componentes. Então, o planejamento, ao fazer o planejamento, tem que se pensar em todos esses componentes. Em um passado, aqui só para dar uma aliviada, em um passado não muito distante. Aí o professor, né? Cansei dessa vida de professor. Vou trabalhar com EAD. É moleza. Vou ganhar grana e me dar bem. Lê do engano, né, gente? Aí a outra chargezinha, né? Agora sim, me dei bem. Olha como ele se deu bem, né? Achando que trabalhar com EAD, olha o tanto de recurso, olha tudo esparramado, olha quanto trabalho esse professor tem, né? Se for um professor responsável, como que ele tem que ter, se não a mesma, mas mais responsabilidade ainda do que no presencial. Continuando com recursos, né? Aí eu coloquei essa charge também. Tino, vou seguir o seu exemplo. Vou fazer um curso EAD. Aqui já é o aluno, né? Assim não terei que ler tanto. Olha a concepção. Aí ele pergunta: tá lendo o quê? Tarefa de casa. Então, assim, outra coisa que não é verdade, né? Fazer um curso em EAD exige uma responsabilidade, às vezes até maior do que no presencial, né? Porque tem que ter organização, tem que ter responsabilidade, não pode acumular, né? Então, eu coloquei isso aqui para que vocês possam, né, tá entendendo a importância, né, do recurso na educação, dos recursos na EAD. Bom, e por fim, a avaliação. A avaliação no contexto do material didático para EAD é um processo dinâmico e contínuo, conforme eu já havia colocado, que requer planejamento, implementação e revisão para garantir que promova uma experiência de aprendizagem significativa e inclusiva para todos os alunos, tá? Então, é aquilo, educação à distância. O que avaliar, né? Então, a gente tem que pensar nessa avaliação também como um processo, né? Dentro desse contexto da EAD e tem que ser dinâmico, tem que ser de forma contínua. A avaliação no contexto do material didático para EAD é um aspecto fundamental e complexo do processo de ensino e aprendizagem. Ela desempenha múltiplos papéis, né, gente? Indo além de simplesmente mensurar o conhecimento adquirido pelos alunos, tá? Aqui estão algumas reflexões sobre avaliação nesse contexto que eu coloco para vocês, tá? Relembrando, avaliação formativa e somativa, né? A avaliação pode ser tanto formativa quanto somativa. A avaliação formativa ocorre durante o processo de aprendizagem e visa fornecer o feedback aos alunos para que possam melhorar seu desempenho, tá? Durante todo o processo, né, essa avaliação formativa, ela está acontecendo.
Já a somativa ocorre no final de um período de estudo e busca medir o nível de aprendizado alcançado, né? É, é, aí diferencia uma da outra. A diversidade de formatos, tá? Em ambientes de EAD, pessoal, a avaliação ela pode ocorrer em uma variedade de formatos, incluindo, né, questionários online, trabalhos escritos, projetos colaborativos, apresentações, discussões em fóruns e avaliações baseadas em desempenho. Alinhamento com objetivos de aprendizagem. As atividades de avaliação devem estar alinhadas com os objetivos de aprendizagem estabelecidos no curso, né? O tempo todo eu estou relembrando isso para estar mostrando para vocês como que é extremamente importante. Elas devem avaliar não apenas o conhecimento factual, né? Aquele conhecimento só do fato, mas também habilidades cognitivas mais complexas, como análise crítica, síntese e aplicação do conhecimento em diferentes contextos. Feedback construtivo, né? A avaliação eficaz não se limita apenas a atribuir notas, tá, pessoal? Mas também envolve fornecer feedback construtivos aos alunos. Esses feedbacks devem ser claro, específico e orientado para ajudar os alunos a entenderem suas áreas de força e oportunidades de melhoria. Então, é para isso que se faz esse feedback, né? Para que o aluno entenda, naquele momento, o que eu estou precisando melhorar. Eu já entendi isso aqui, então é uma coisa constante, tá? Promoção da aprendizagem autônoma na educação à distância. A avaliação também pode ser uma ferramenta poderosa para promover a aprendizagem autônoma. Ao envolver os alunos no processo de autoavaliação e reflexão sobre seu próprio aprendizado, eles podem desenvolver habilidades metacognitivas e assumir maior responsabilidade pelo seu progresso educacional, tá? Então, a avaliação sendo essa ferramenta poderosa, ela na EAD, ela deve ser usada para que promover essa aprendizagem com autonomia do aluno, né? Uma aprendizagem autônoma, né? Por quê? A partir, se o professor escolhe uma avaliação, autoavaliação, por exemplo, né? O aluno, ele vai fazer uma reflexão também de todo o seu aprendizado, né? Com maturidade, com discernimento, né? E aí, com isso, ele vai assumir sim maior responsabilidade, porque é o seu progresso educacional, tá? Equidade e inclusão. Ao projetar atividades de avaliação, é importante considerar a diversidade dos alunos, tá? O tempo todo a gente tem que estar atento, incluindo suas diferentes habilidades, estilos de aprendizagem, contextos culturais e socioeconômicos. As avaliações devem ser justas, acessíveis e culturalmente sensíveis. Eu faço esse organograma, né? Em todas as minhas aulas eu tento fazer um organograma para que vocês possam ter um entendimento melhor, tá? Instrumento de mensuração de qualidade de materiais didáticos, tá? Avaliação de materiais instrucionais 100%. E aí, essa avaliação, né, do material instrucional, livro-texto, que é a abrangência de conteúdo, material atualizado, livre de erros e viés, linguagem dialógica, exemplos, qualidade gráfica, materiais complementares. A videoaula é isso aqui que eu estou fazendo com vocês, né? Abrangência de conteúdo, material atualizado, livre de erros e viés também, linguagem dialógica, exemplos, casos, resolução de problemas. Rádio, né? Abrangência de conteúdo, resolução, questionamentos, utilização de exemplos. Chat, né? Introdução ao tema, discussão provocativa, frequência de inserções e
resolução de questionamentos. Adaptação do material didático às necessidades dos alunos e aos objetivos educacionais. A adaptação do material didático no contexto do ensino em EAD é fundamental para atender às necessidades individuais dos alunos e alcançar os objetivos educacionais estabelecidos. Isso implica em considerar a diversidade de estilos de aprendizagem, níveis de proficiência e contextos culturais dos alunos, bem como em alinhar o conteúdo, a metodologia e os recursos de ensino com os objetivos pedagógicos do curso, ao oferecer flexibilidade, personalização e relevância ao material didático, é possível promover uma experiência de aprendizagem inclusiva e significativa, capaz de engajar os alunos e facilitar a construção do conhecimento de forma eficaz no ambiente virtual. Na EAD, pessoal, os critérios para seleção e organização de conteúdos em ambientes virtuais de aprendizagem são essenciais para garantir uma experiência educacional eficaz e significativa, né? Isso envolve identificar os objetivos de aprendizagem, considerar as características dos alunos e selecionar conteúdos relevantes e atualizados. Além disso, é crucial, tá? É fundamental organizar os materiais de forma lógica e acessível, utilizando estratégias como sequenciamento, categorização, indexação, para facilitar a navegação e a compreensão. A seleção e a organização cuidadosa do conteúdo contribuem para promover o engajamento dos alunos, facilitar a assimilação do conhecimento e alcançar os objetivos educacionais estabelecidos no ambiente virtual de aprendizagem, né? O professor estabeleceu lá os objetivos, então ele vai fazer com que, né, haja esse critério na organização do conteúdo, de forma bastante cuidadosa, né? Por quê? Para que se garanta esse engajamento entre os alunos, né? Que facilite a assimilação, né? E que alcance aqueles objetivos que foram estabelecidos. E aí eu finalizo, né, o bloco, como eu finalizei o primeiro bloco, não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. As referências, né, que foram utilizadas, todas as referências, todos os autores. E agradeço, tá? Muito obrigada. Até a nossa terceira aula.